Shalom, shalom, boa tarde. Hoje, 21 de Rechivan, 5.783, 15 de novembro do ano de 2022. À tarde com a Torá. Hoje, nós estamos aí no nosso horário tradicional e também já estamos aqui, retornamos para casa, depois do nosso Congresso Nacional de Liderança, Benei Noach, que aconteceu nesse mês de Rechivan, 5.783, com a liderança do nosso Rav Yaakov Gerenstadt, trazendo aí, durante 3 dias, sábado, domingo e segunda-feira, trazendo aí esse encontro precioso de liderança e demais Ben e Bat Noach, que ali estiveram durante esse encontro, esse congresso. A liderança contou, com o nosso Rav Yaakov Gerenstadt, trazendo aí realmente palavras de renovação, renascimento, fortalecimento, alegria, esperança, perseverança para a continuidade das atividades Benei Noach Brasil na nossa pátria amada, na nossa pátria querida, que continuamos intercedendo junto a Hashem pelos méritos dos nossos patriarcas de Noach, os patriarcas de Moshe, David, os profetas, bem como também pelos méritos das nossas matriarcas, Sará, Rivka, Leia, Rachel, a mãe do profeta Samuel, Hana, e tantas outras Bat Noach que nós também temos aí, Ruth, por exemplo, dentro da nossa história bíblica, e também dos nossos tzadikim, através das gerações até a presente data, essencialmente representados todos por nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração. Então, também temos aí uma palavra de continuidade com amor, benevolência, perseverança para com os nossos irmãos entre as nações, para que realmente possamos estar aí continuamente levando realmente a unidade, a unicidade do nosso Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador, Então, dentro desse sentido, tivemos esse congresso precioso ali, enfatizando cada vez mais as 7 leis de Noach, ou as 7 leis universais, que é não idolatrar, não blasfemar, não assassinar, não roubar, não praticar relações incestuosas ou proibitivas, não comer um órgão de um animal vivo, e o 7º, praticar a justiça, Então, por isso, amados, nós tivemos aí esse encontro com o nosso Rav Yaakov Gerenstadt, o nosso Rav Michel Tabassnik, bem como também o Rav Dor Leon Attar, que também esteve presente no evento, trazendo aí palavras de fortalecimento, Então, amados, o mundo, e em especial a nossa nação, está de fato clamando por dias melhores, E realmente o momento mais intenso das trevas, o momento mais intenso do mal, é para mostrar que na realidade não é que o mal vai prevalecer, na realidade é porque está chegando o momento de se revelar a luz, de se revelar não a iniquidade, mas a benevolência. Não é o momento em que nós pensamos em que pode ser que a injustiça prevalecerá, mas essa intensidade que acontece, e isso a própria história bíblica nos revela, e a história contemporânea também, é sinal de que o momento crucial para as trevas, a injustiça e o mal, realmente chegou no seu momento máximo, no seu limite. E agora, daí para frente, a derrocada das trevas, do mal, da injustiça e coisas semelhantes começam cada vez mais ser patente. E aí a luz, a presença divina, a justiça
começa a se revelar e vai se revelando de forma mais intensa. Então, amados, o que realmente nós precisamos vislumbrar é, acima de tudo, é a nossa confiança e a nossa fé em Deus. Então, por isso, nesses momentos difíceis que a nossa nação está atravessando, né, não podemos parar de fazer as nossas preces para que mais e mais possamos fazer resplandecer a luz divina, a presença divina, né, em especial as 7 leis universais, e estarmos aí cada vez mais trazendo, né, a palavra da benevolência, do amor ao próximo, para que realmente a luz, o bem, a justiça venha prevalecer. E elas estão conectadas exatamente com as 7 leis dos filhos de Noé, certo? Conhecido como as 7 leis de Noé, ou as 7 leis universais. Então, por isso, nós precisamos cada vez mais estarmos realmente preocupados, no bom sentido, de levarmos em frente a isso daí, a esta realidade da fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. O Congresso Nacional de Liderança Bnei Noach, né, foi algo muito precioso, né? Chegamos na madrugada de viagem, ainda não tivemos tempo hábil para poder fazer aí uma lista, né, dos amados que ali estiveram, né, os líderes, os emissários, as emissárias, né, e então amanhã nós estaremos falando melhor sobre todo esse aspecto aí, né, mencionando nomes A, B e C, nós vamos esquecer de alguns, mas amanhã nós estaremos completando toda a agenda sem sombra de dúvidas, ok? Então, de forma especial, quero agradecer a recepção, né? Que todos tiveram uma ótima recepção com o Rav Yaakov Gerenstad, toda a equipe da sinagoga Rabá de Brooklyn, né? Na preparação, de todo o material didático, de todo a recepção, a alimentação, etc. e tal, sem sombra de dúvidas, né? A equipe, né, do Rav Yaakov Gerenstad ali da sinagoga é algo espetacular, né? Então, a equipe técnica, né? A Adriana Martins de Moraes, a Gisele Teson Balieiro, a Vanessa Bruno Henrique da Silva, o Arthur Alves Portes, o Dagoberto Penteado, a banda Bnei Noach, o Thiago, o Emerson, o Adriano, o Douglas, o Gustavo, né? O pessoal de marketing, né? A Lohane Vilela, o Matheus Vielmundi, o Marcos Vinícius, o Leandro Alves, a Fanny Rubim, né? E também contou com a filmagem e fotos do Gustavo, ok? Então essa é toda a equipe, né, do nosso Rav Yaakov Gerenstad ali da sinagoga Rabá de Brooklyn, né? Então aqui já fica o primeiro agradecimento nesse sentido aqui, né? Também, né, nós queremos aqui, em nome de A Tarde com a Torá, nós queremos agradecer de forma especial também, né, aos Ben Noach e às Bat Noach pela recepção que nós tivemos aí no Congresso, né, onde nós não imaginávamos como que A Tarde com a Torá está sendo muito, de forma preciosa e maravilhosa, muito receptiva, né, aos Ben e Bat Noach, né? Então, nos diversos grupos, né, no Brasil afora, a Vanessa, né, com o grupo Bat Noach, o grupo das mulheres, né, ali nos trouxe uma palavra também de muita receptividade, em que A Tarde com a Torá ela é compartilhada imediatamente no grupo, né, as centenas de Bat Noach que tem são 2 grupos inclusive de Bat Noach, né, devido às centenas de Bat Noach, né, as mulheres que estão ali no grupo, né. Então a Vanessa também trouxe essa palavra aí de da receptividade à tarde com a Torá, né. Então nós
queremos agradecer de forma especial aí também a Vanessa e aos 2 grupos de Batinor, que têm recebido de bom grado a Tarde com a Torá e também compartilhado com outras tantas pessoas, né? Então isso é muito agradável, podemos estar vendo aí realmente esse fruto de trabalho, né? Que começou lá atrás, né? Há 4 para 5 anos atrás aí, de uma forma carinhosa, né? Sendo a princípio, né, a ideia partiu, né, da Vânia Branco, lá de Ipatinga, Minas Gerais, né? E aí eu, como sempre, confabulando com a minha querida Sara, a Edna, né? E trocamos ideias, conversação, e aí então vamos experimentar, né? E começamos assim, né? A princípio do zero, por assim dizer, não imaginávamos hoje realmente estarmos aí em todos os estados do Brasil. Nós estamos presentes, graças a Deus e graças aos amados e às amadas, né? Por essa aceitação e divulgação. Então hoje a Tarde com a Torá, ela está presente em todos os estados da nossa federação. São vários grupos, várias pessoas, várias famílias. Na realidade são centenas e milhares de pessoas e comunidades, famílias que no Brasil têm aceitado, né, de bom grado a Tarde com a Torá, né? Então as pessoas ali comentando tudo mais, até o Mário, né? O Mário lá, o emissário lá de Dias Dávila, Salvador, Bahia, né? Que tem ido para o Recife também. O Mário lá, o grande e amado Mário, né? Ele falou uma palavra, né? Dizendo: você não imagina o quanto que a Tarde com a Torá tem sido aceita e espalhada aí pelo nosso território todo aí, né? Então, somos gratos também aos emissários, né? O Mário, falando em nome do Mário, para representar todos, e depois falaremos mais, que tem recepcionado a Tarde com a Torá e tem compartilhado, né, no próprio grupo, entre os integrantes das suas regiões também, a Tarde com a Torá. Que Hashem, somente Hashem pode retribuir aos amados, às amadas que têm realmente recepcionado a Tarde com a Torá e tem levado a outras tantas pessoas, né? E a pedido do nosso Rav Yaakov Gerenstad, né, o nosso líder máximo aqui no Brasil, então nós fizemos um levantamento, que foi o pedido que ele nos fez, para compartilharmos com os amados ali no Congresso, né? Então, nós estamos atualmente com mais de 2.300 seguidores no YouTube, com mais de 2.600 seguidores no Facebook, né? As outras plataformas, né, por falta de tempo, né, que a gente tem que se dedicar a um trabalho secular, né, para suprir algumas questões materiais, né, de família, casa, etc. e tal, mas com a graça de Hashem, logo, logo teremos sanado essa situação aí também, né? E então a gente não dá muito tempo para a gente, praticamente nenhum tempo de se dedicar às outras plataformas, né? Mas o YouTube e o Facebook, estamos aí dentro dessa realidade aí, né? Então, estamos presentes em todos os estados da nossa federação, e nesse levantamento o que nos surpreendeu foi exatamente também, além dessa receptividade no Brasil, a receptividade fora do Brasil, né? Quando fizemos o levantamento, aí nós descobrimos que nós estamos presentes em 23 países estrangeiros. Então isso foi uma surpresa muito grande nesse levantamento que o nosso Rav Yaakov pediu. E quando nós começamos a fazer o levantamento, aí nós vimos, estamos presentes em 23 países, né? Então foi algo muito surpreendente também dentro desse aspecto aí. Então hoje, à Tarde com a Torá, nós estamos presentes em Portugal, no Chile, na Itália, na Argentina, na República do Congo, em Angola, Venezuela,
Japão, Estados Unidos, né, em vários estados dos Estados Unidos, em Cuba, né, em Israel, também nós temos chegado até lá, Baruch Hashem, Peru, Honduras, Inglaterra, Bolívia, Espanha, Alemanha, Uruguai, México, Suíça, a República Dominicana do Haiti, Filipinas, Canadá, né? Foi o levantamento que nós fizemos aqui. Talvez a gente possa até ter não observado algum outro país onde também nós estamos presentes aí. Mas é realmente algo fantástico em que o Eterno tem nos concedido aí nesta situação toda aí de 4 para 5 anos, né? Com a tarde com a Torá, né? E né, somos gratos a Hashem por isso, somos gratos a Hashem por cada uma das pessoas que estão aí diariamente ao vivo e a cores, que a gente sempre fala aqui, né? Ao vivo e a cores pelo Facebook, pelo YouTube, né? Que sempre estão aí também no dia a dia, né? Presentes nas lives, né? Então, só pela misericórdia do Eterno e só pela bondade do Eterno para que cada um de vocês possam receber bênçãos do Eterno, respostas às suas preces, por essa bondade que vocês têm praticado, por esse ato de bondade e caridade que vocês têm praticado realmente dentro dessa receptividade em A Tarde com a Torá, né? Então, a mim resta ser grato e eternamente grato a cada um de vocês, a cada família, a cada comunidade, a cada país que está nos recebendo aí também, né? E que somente o Eterno é que pode recompensar e abençoar cada uma das vossas vidas. Que realmente as vossas preces não fiquem sem respostas e que Hashem, na sua infinita graça, bondade e misericórdia, movido pelo seu amor incondicional, abençoe, proteja, dê saúde, vida longa, dê respostas rápidas a cada uma das vossas preces. Só Hashem para fazer isso, e as nossas preces são nesse sentido aí. Que sejam estas bênçãos sobre as vossas vidas, ok? Tivemos a oportunidade aí no nosso congresso aí, estarmos aí vivenciando, né, momentos preciosos, né, junto com vários emissários, né, foi uma bênção realmente conhecer o João Mularex e a sua esposa Luciana, né, um casal espetacular, não restam dúvidas, né, e o João Mularex, meu pai do céu, que figura, né? Quem ainda não o conhece pessoalmente está perdendo conhecer uma maravilhosa figura, o João Mularex, né? Então ele, a esposa, a Luciana, né? O nosso shalom e a nossa eterna gratidão aí também por receberem A Tarde com a Torá aí, né? A Ellen, né? Lá da Baixada Santista, né? Essa figura ímpar também, a Ellen, né? Então, grato aí pela amizade, pela fé, podermos juntos estarmos compartilhando essa graça bendita aí, né? Junto com ela ali na Baixada Santista, né? O Adriano, né? O músico, uma pessoa inteligente, né? E realmente aí sempre compartilhando os momentos, né? De prece com louvores e etc e tal, né? Tivemos aí, né? A oportunidade de conhecermos também pessoalmente a Agnalce, lá de Brasília, né? Que esteve no congresso, né? A emissária lá em Brasília, né? Também somos gratos aí pela receptividade da Agnalce, também de receber e compartilhar os nossos vídeos, né? À Tarde com a Torá, né? Uma pessoa muito dedicada, muito inteligente nas suas lives. Ela trabalha principalmente com crianças e adolescentes, né? Então procurem conhecer aí o canal, né, da Agnalce Vissasso, né, se não me engano é isso,
de Brasília, né? Depois vamos pegar aí o link para poder compartilhar com vocês, né? Principalmente com crianças e adolescentes que você tem aí, um ótimo trabalho aí para poderem realmente descobrirem e poder compartilhar com as crianças e os adolescentes aí, né? Então esse é muito bom, né? E eu também tive a oportunidade de conhecer o emissário do emissário do emissário, né? O Leopoldo lá de Santa Catarina, junto com o Osiel e a turma lá de Santa Catarina, lá de Florianópolis, né? E também o Lindolfo, né? Uma pessoa nobre, né? Baruch Hashem aí, por poder conhecê-lo também dentro desse aspecto aí, né? Tivemos aí a oportunidade de conhecer ali as Ednas, né, que estavam ali presentes, né, dentro do Congresso, né? Tivemos ali a oportunidade de poder ver, né, as Batinoas sempre ativas, presentes, né, e com muita dedicação, né? Lembrando que nós estamos na semana Raie Sará, né, a vida de Sara, né, que é a grande matriarca, um exemplo vivo até hoje. Sara não morreu, né? A nossa paraxá da semana começa com Raie Sará, a vida de Sara, né? E começa falando da sua morte e do seu sepultamento. E qual que é a mensagem fundamental nessa história? Que Sara continua viva. Sara está muito bem viva, né? Os ensinamentos, os exemplos de Sara continuam vivos e com muita eficácia, né? E nos fala exatamente sobre a questão daquilo que os sábios trazem, o nosso Rebbe Menachem Mendel traz, né? O poder feminino para os últimos momentos ante a revelação do justo Mashiach, né? Então, momento precioso, né? Que antecede a revelação do justo Mashiach, né? Que é exatamente o que? As mulheres, né, estarem num nível de sabedoria e espiritualidade muito elevados, né? Então, por isso, o exemplo de Sara continua vivo e ativo nesse aspecto aí, né? Então, Baruch Hashem por isso daí, né? Então, são alguns exemplos que nós trouxemos aqui, né, para falar aos amados, né, aos Ben e Batnor, e amanhã nós estaremos com a listinha. Ainda não teve tempo de eu escrever a listinha para poder mencionar aí todos dentro da possibilidade da realidade aí, ok? Então, em nome desses todos, né, emissários e emissárias, né, esses Ben-Nor e Bat-Nor, né, então aos todos os demais que ali estiveram, né, a nossa gratidão por estarmos juntos na liderança do Rav Yaakov Gerenstad para recarregar as baterias e seguirmos em frente aí, ok? Então vamos lá, amanhã estaremos falando um pouco mais sobre o congresso aí, ok? Baruch Hashem por isso. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala exatamente sobre essa questão de o adulto e o jovem, né? Uma questão de poder canalizar a energia, né? Tanto a energia do jovem com a experiência dos adultos. E a experiência dos adultos sendo canalizadas na vitalidade, na energia, na força da juventude, e nesta união, nesta unidade, fazer com que realmente o movimento Benei Noach Brasil seja muito forte, muito cheio de força, energia, mostrando, revelando cada vez mais a unidade e a unicidade do único Deus, né? Então o nosso Rebbe diz assim: a chave para poder resolver, né, aparentemente um conflito de gerações, uma geração mais antiga, uma geração mais nova, muitas vezes o que nós vemos aí no mundo secular, né? Muitas vezes o mais jovem falando que o mais velho é quadrado, retrógrado, né, ultrapassado, patati patatá, né? Só que os jovens, nessa configuração negativa, ele esquece que o adulto, a pessoa mais idosa que ele está se desvalorizando, é o futuro dele, né? O jovem não será eternamente jovem. Então,
Então aqui o Rebbe ele chama a atenção exatamente dentro desse aspecto, né? Como canalizar a energia entre a juventude e o adulto, né? O mais novo e o mais velho. Então, para evitar esse conflito, né? Ou resolver esses conflitos, é aprender a pôr em evidência uma missão que criará continuidade de geração para geração. Por isso, quando o Salomão fala, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, né? O pregador de Eclesiastes traz também sobre isso daí, para que ele aprenda desde pequeno, né? O caminho que deve andar, porque mesmo depois de adulto, velho, né? Ele não vem se desviar. Então é importante exatamente isso, por quê? Porque nesta unidade ou nesta comunhão, harmonia entre o mais novo e o mais velho, canalizando essa energia, né? A energia da juventude, a força, o vigor, a ousadia, etc. e tal. E a energia do mais velho, a experiência, a paciência, a sabedoria, o conhecimento, né? As cicatrizes que ele tem através de vários acontecimentos em sua vida, e essa energia, ele canalizando em harmonia com a energia da juventude, então pode trazer de fato essas experiências para que o jovem ele possa canalizar com sabedoria a sua juventude, a força da sua juventude. No que? Na missão, a excelência da missão, né? O bebê ele não fica eternamente um bebê, o adolescente não fica eternamente um adolescente, o jovem não fica eternamente um jovem, né? Então, nesta harmonia, o Rebbe nos fala que é necessário canalizar exatamente a evidência e a excelência da missão que vai passando de geração para geração, né? Sará, ela viu isso na vida de Yitzhak, e ela viu o contrário na vida de Ismael. Por isso que ela falou para Abraham, manda embora a escrava e o seu filho, porque o filho dela não herdará a parte de Yitzhak. Por quê? Porque ela viu que, infelizmente, enquanto por um lado, Abraham ele estava tentando canalizar a espiritualidade na vida de Ismael, e tanto é que ele disse, né, nós vimos aí esses dias agora aí, Abraham disse para Deus, né, se Ismael ele apenas temer o único Deus, já basta. Mas Sara viu que Ismael, mesmo ele conhecendo o único Deus, a sua dedicação era para com coisas perversas. E ele seria um péssimo exemplo para o seu filho e também poderia, sem sombra de dúvidas, deturpar o ensinamento do seu filho, Yitzhak. Então Sara viu isso daí, né? Então, nesse aspecto aqui, ela viu que a evidência, a excelência da missão para passar de geração para geração, Ismael não iria honrar, enquanto que Yitzhak iria honrar. Ela viu isso, ela teve a visão profética disso. Por isso que Sara, ela representa o poder feminino dentro da espiritualidade para esses últimos momentos que também antecedem a revelação do justo Mashiach, entendeu? Então, por isso, o foco para essa harmonia é, de fato, aprender a pôr a evidência, a excelência da missão para a continuidade das gerações. Não se trata de achar uma base comum de conversa. A questão é de uma base comum sobre onde caminhar. Então, aqui o Rebbe diz assim, o foco não é exatamente na conversa comum. O foco é exatamente sobre o quê? Onde caminhar. Aonde que você vai colocar os seus pés? Qual vai ser o teu futuro? Se você continuar caminhando dessa forma, qual vai ser o teu futuro, ó jovem?
qual vai ser o teu futuro se você realmente não colocar em evidência, em excelência, a sua missão para o amanhã. O que quer dizer aqui? Você precisa, nessa harmonia, né, de canalizar a energia da juventude com a energia da experiência do adulto. Muitas vezes não é uma questão de blá blá blá, no sentido de conversar, mas é um sentido, primeiro, o testemunho, a vida do mais velho, do mais experiente, ela precisa ser consolidada para que os jovens possam ver na vida do mais velho a consistência, a permanência, perseverança, a consistência na diversidade de permanecer dentro do mesmo princípio da missão. Então é importante os mais velhos estarem firmados nessa missão de passar de geração para geração a realidade desses fatos aí. Para que o jovem ele possa realmente começar a ver pela ação dos mais velhos, o exemplo, o testemunho. Para que no momento da conversa, a conversa ela possa fluir de forma mais consistente, com mais base e com mais credibilidade. Falar, até papagaio fala, não podemos esquecer isso, não é verdade? Mas o testemunho, a vida, o exemplo é o que marca. Então por isso que o judaísmo fala muito sobre a questão do quê? Ação, né? Então, para finalizarmos essa parte aqui, né? Então, adultos e jovens estão exatamente na mesma situação. Então vejam bem que o Rebbe diz aqui, né? Para finalizarmos essa parte aqui. Tanto jovens como adultos estão na mesma situação. Qual situação? Nós todos precisamos moderar nossos objetivos e preocupações materialistas de modo a buscarmos uma vida significativa. O que muitas vezes jovens e mais velhos acabam se perdendo no caminho é a questão de uma vida significativa, que perde o foco. Ter uma vida significativa, nós não podemos nos apartarmos da Torá, das 7 leis universais, da Teshuvá, das preces diárias, da Tzedaká. Para que a nossa vida significativa, ela seja cada vez mais firmada, solidificada através das nossas ações. E quando falarmos, as nossas palavras, elas terão mais autoridade, mais eficácia e produzirão mais frutos ainda, ok? Puseram-nos aqui juntos, jovens e adultos, mais jovens e mais velhos. Você como jovem e eu como uma pessoa mais velha, porque Deus quis que eu aprendesse com você e que você aprendesse comigo. Então esta é a essência para que jovens e adultos possam caminhar juntos, para que jovens e adultos possam fazer com que de geração em geração o fluxo do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica não se percam pelo caminho. Então, uma coisa que nós sempre falamos, né, aqui, você gosta de aventura? Você gosta de ação? Você gosta de adrenalina a 1000 por hora? Não tem lugar melhor do que o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Você gosta de viagem interestelar? Você gosta de ser teletransportado imediatamente de um lugar para outro lugar? Não tem coisa melhor do que estudar Torá, 7 leis universais, os aprendizados com os nossos mestres sábios, tanto do passado como da atualidade. Você vive a 1000 por hora. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam Mashiach HaKol Yabim V'Adon.
E para variar, ar-condicionado de busão é uma catástrofe. A garganta hoje está uma maravilha. Então, amados, dentro desse aspecto aí, saibamos, com a sabedoria divina, com o conhecimento da Torá, com o conhecimento das 7 leis universais e as suas ramificações, sabermos unir, de fato, o mais jovem com o mais velho. Porque Deus nos colocou nessa configuração, porque eu tenho muito que aprender com o mais jovem. O mais jovem tem muito a aprender com o mais velho. Por isso que a unidade faz com que a missão ela permaneça sempre presente, sempre cheia de vigor, cheia de energia, para podermos cumprir essa missão. Qual é a missão? Transformarmos este mundo para ser a moradia de Deus. E no dia da redenção final com o Mashiach, então tudo isso será de forma muito intensa, com muito vigor, com muita energia, que sem Mashiach nós não temos como vivê-la no momento. Nós temos um limite desta energia, desta potência, né? Nos dias de Mashiach será liberado um degrau a mais de energia e potência para podermos vivenciar os dias de Mashiach, transformando o mundo para ser a moradia de Deus. Ok? Baruch Hashem. Hoje é o 3º dia da semana, é o 3º dia para o Shabat, a nossa 3ª leitura da Parashá semanal, Chayei Sarah. Está no capítulo 24 de Gênesis, do verso 10 ao verso 25. Aqui nós temos a viagem de Eliezer, que vai para a casa da parentela de Abraham, para buscar a noiva para o seu filho Yitzhak, ok? Então, nós vamos ficar aqui em alguns aprendizados rapidamente, para que o tempo não vá longe demais, ok? Então vejam bem, a primeira coisa que nós vemos aqui, a educação ela nunca cessa, seja por parte da mãe, por parte do pai. A educação ela nunca cessa. Vimos ali, né, a questão sobre o Akedah, né, em que Yitzhak é levado para a Akedah, o atamento, né, para o sacrifício. Veja bem que Yitzhak ele estava com 37 anos. Não é como se aparece por aí, né, em várias figuras, ilustrações que mostra aí, né, Abraham levando aquela pequena criança, inocente criança, né? Como Abraão poderia fazer um negócio desse, né? Não, Yitzhak ele tinha 37 anos. Nós vamos ver com mais detalhes lá na frente, mas apenas antecipando. Yitzhak ele tinha a mesma aparência, ele tinha a mesma altura, as mesmas feições do seu pai Abraham. Então, um exemplo, se Abraham tinha 2 metros de altura, Yitzhak tinha 2 metros de altura. Está entendendo? Se Abraham ele tinha uma energia, uma vitalidade, né, a 1000 por hora, Yitzhak também tinha. Então, Yitzhak não era aquela criancinha inocente, bobinha, que foi levada para o atamento, para o sacrifício. Ele era um jovem de 37 anos de idade. Tanto é que na hora do atamento, né, da Akedah, segundo a Mishnah e o Talmud, os sábios trazem exatamente que Yitzhak disse ao seu pai, para ele fazer o atamento, amarrá-lo com muita força, para amarrá-lo muito bem, para não ter como escapar. Vai que de repente, né, eu resolva fugir, então faço o atamento adequado. Então, Yitzhak, ele mostrou essa realidade. Qual a realidade? A educação, ela nunca cessa. Ela nunca escoa, mesmo quando o filho já está adulto.
a sua educação nunca cessa. Por isso que os pais sempre falam para os seus filhos, né? Adultos, casados, com filhos que estão dando neto para os seus pais, né? Mas geralmente, né, fala, né? Mas papai, eu já estou casado, já estou casada, já tenho filhos, eu já dei netos para o senhor, para a senhora. E o senhor fica tratando a gente como se fosse criança ainda. Essa é a realidade. A educação nunca cessa. Os filhos sempre serão os filhinhos para os pais. Os homens podem estar barbado, casado, com filho, que não sei o que lá. Mas vai ser o bebezinho mesmo. A filha, adulta, casada, com filhos, etc. e tal, é a filhinha. Então, quando o filho ou a filha se dirige ao pai, eu vou viajar, que não sei o que lá, né? Com a família, etc. e tal, né? Então, o que o papai e a mamãe sempre falam? Cuidado, hein? Cuida das crianças. Cuidado com a estrada, viu? Tá levando blusa, agasalho, né? Então, não deixa as crianças ficar sem comer, não. Cuida delas, né? Papai e mamãe é sempre assim. Os filhos são sempre assim, entendeu? Então, por isso, educação nunca cessa. Então, essa é uma das primeiras coisas que nós aprendemos com referência a Abraham e Sará, ok? Então, por isso, é sempre importante termos isso pela frente. Educação nunca cessa. E é uma responsabilidade sempre dos pais, ok? Abraham, Avino, nosso pai Abraão, é o primeiro patriarca e o primeiro judeu. Depois da circuncisão, ele tornou-se 100% o primeiro judeu, ok? Então, só para recordar, né? Abraham, antes da circuncisão e de tornar-se, através da circuncisão, 100% judeu, ele era um Ben-Noah, um filho de Noé, ok? Assim como toda a raça humana é filho de Noé. Então ele demonstrou a meta que todo judeu deve ter, que é exatamente que ele se encontre e, independentemente de entre quem ele esteja, o objetivo de todos os dias de sua vida deve ser difundir a consciência de Deus. Então essa é a missão fundamental de todo judeu. Disseminar, levar aonde ele for, entre judeus e não judeus, consciência divina, consciência de Deus. Ok? Então, se um judeu, ele está aí entre as nações, e ele não se preocupa de trazer uma consciência de Deus, mas ele fica dominado pelos seus negócios, materialismo, não é um religioso, né? É judeu porque ele é um judeu e não tem como tirar isso, ele sempre será um judeu, não restam dúvidas, mas ele não traz a consciência divina, o conhecimento de Deus, ele tem uma continha para se ajustar com Deus. Isso daí, sem sombra de dúvidas, é um problema que ele vai ter que se acertar com Deus. Mas todo judeu tem essa missão. E é através exatamente disto que as nações têm o conhecimento de Deus, consciência de Deus. E é exatamente o sistema que procura fazer com que as pessoas percam a consciência de Deus. Porque quem tem o poder de trazer liberdade e salvação para todo ser humano? Aquele que em Isaías capítulo 43, versos 9 a 11, fala de forma bem categórica. Deus falando através do profeta, né? Não é apenas os 5 primeiros livros da Bíblia, não é apenas Salmos, não é apenas os livros históricos, os chamados livros, os escritos, mas os profetas também trazem isso. E essencialmente, Isaías como sendo conhecido, né? O profeta messiânico, por assim dizer. Então Deus fala através do profeta, capítulo 43, versos 9 a 11, né? De forma bem simples e resumida. Fora de mim não há Deus e Salvador. Pronto, essa é a primeira questão.
que todo judeu deve disseminar entre as nações. Não somente entre os judeus, mas porque entre os judeus tem muitos judeus não religiosos, viu, gente? E precisam de ter serem renovados, renascidos nesse entendimento. Então não é só para judeus, para não judeus também, essa realidade. Então, esse conhecimento, consciência de Deus, o sistema quer quebrar. Porque somente Deus pode trazer a verdadeira liberdade, a verdadeira salvação, a verdadeira sabedoria, para que assim as pessoas sejam de fato livres. Para qual finalidade? Servir a Deus e os propósitos de Deus. Não para a pessoa ter a sua libertinagem, seja no aspecto físico, financeiro, material, e por aí afora vai com as suas diversas ramificações. Então o sistema, ele está escravo do materialismo, das suas péssimas ideologias, que querem, entre elas, principalmente, fazer com que as pessoas percam a consciência de Deus, conhecimento de Deus, entendeu? Então, tudo que existe nesse aspecto é contra Deus, e Deus está nessa batalha por nós, ok? Então, difundir realmente a consciência divina dentro desse aspecto aqui. No sentido da missão de Eliezer, né? Que foi incumbido de buscar a esposa para Isaac, né? Então, para hoje, nós vamos focar sobre a questão da singularidade da oração de Eliezer. Então, quando Eliezer ele chega lá no poço, ele começa a fazer a sua prece, realmente para que Deus pudesse dar a ele a sabedoria, o entendimento, o discernimento, para que ele pudesse encontrar realmente a alma gêmea de Isaac, né? Então, no verso 15, nos fala assim, capítulo 24, verso 15 de Gênesis: ele ainda não havia terminado de falar quando Rivca apareceu. Ou seja, ele ainda não tinha terminado a sua prece quando Rivca já apareceu e já chamou a atenção dele. Então, nesse sentido, o Midrash, ele nos fala através dos nossos mestres, entre eles o Rabi Shimon bar Yochai, ele diz que há 3 pessoas que foram atendidas enquanto suas palavras ainda estavam sobre suas bocas. Foi o caso de Eliezer, que nós estamos falando, servo de Abraão, Moshe e Salomão, né? Salomão. Com relação a Eliezer, o Rabi Shimon bar Yochai, ele diz que a prece de Eliezer foi superior, olha só, a prece dele foi superior à de Moshe e de Salomão. Já pensou? O servo de Abraão, a prece dele, segundo o Rabi Shimon bar Yochai, foi superior à de Moshe e Salomão. Então ele diz assim, exatamente baseado no versículo 15. O versículo declara que ele ainda não havia terminado de falar, e veja, Rivca apareceu. Moshe, lá em Bamidbar, Números, capítulo 16, verso 31, quando ele acabou de pronunciar todas essas palavras, o chão se abriu, lá na questão da rebelião de Korah, ok? Então o texto fala, quando Moshe acabou de fazer a prece, aí aconteceu o fato. Com referência a Shelomo, né, ou Salomão, em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 1, diz, quando Salomão terminou de falar com Deus, o fogo desceu do céu. Então, nos 2 exemplos, nós temos aí que a oração de Eliezer, antes dele encerrar a sua prece, Deus já estava respondendo. Ele fez aparecer Rivca, Rivca já encantou os olhos de Eliezer, e ele já teve certeza
que aquela era pretendida para Eliezer. Ele não tinha acabado de fazer a sua prece. E ela aparece de repente, ele olha para ela e ele já enxerga a sua beleza espiritual. Aí depois vem os testes, né? Que nós vamos ver aí nesse sentido, né? Ele pede água e ele ainda antes dele encerrar a prece, ele continua dizendo ainda, né? Ó, se eu pedir água para ela e ela falar que vai dar para mim, para aqueles que me acompanham, para os camelos, então está confirmado que é ela mesma. E é exatamente o que acontece. Ele pede água para ela dá água para ele, para aqueles que o acompanham, os demais servos de Abraão, e também para todos os camelos. Aí ele teve a certeza, é ela, sem sombra de dúvidas, ok? Então, de fato parece que a oração de Eliezer foi até maior que a de Moshe e Shelomo, uma vez que eles só foram atendidos depois de acabarem de falar, enquanto que Eliezer ainda não havia terminado de falar, quando Rivka apareceu, né? Segundo o Midrash Shechel Tov, né? De Bereshit Rabbah, capítulo 60, verso 4 da Mishnah. Então, amados, qual é a lição que nós tiramos aqui dentro do aspecto de Eliezer? Quando você faz uma prece com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, alma, mente, é a mesma coisa, certo? Então, quando nós fazemos uma prece com inteireza de coração, confiando e não duvidando, antes de terminarmos a nossa prece, Deus já respondeu. Ah, mas eu não vi nada. Então você não fez a prece de todo o coração, com inteireza de coração. Por isso que dentro da nossa prece nós temos 3 aspectos dela. Ou vamos dizer, 3 temas dentro da nossa prece. Primeiro, você reconhecer Deus como o único soberano. Então por isso as nossas preces elas sempre começam exaltando a Deus. Você tem salmos aí que tem uma infinidade de exemplos que você pode ter no seu parlatório, no seu parlar, no seu falar, para poder exaltar e engrandecer a Deus. Segundo aspecto, ou segundo conteúdo da nossa prece, são os nossos pedidos. O que você vai pedir a Deus. O que você lança ao altar de Deus. O que você lança nas mãos de Deus. Você vai fazer o seu pedido. E o terceiro conteúdo, o terceiro item da nossa prece, é exatamente o quê? Agradecimento. Agradecer, gratidão. Antes de você ver, antes de você receber, você já precisa agradecer a Deus pela resposta aos teus pedidos de oração. Quando nós fazemos as nossas preces com essa inteireza, exaltar a Deus, o pedido e o agradecimento, com inteireza de coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, com todo o nosso coração, a certeza é que já foi dado a vitória. Materializar neste mundo físico é uma questão de tempo. Se você fica preocupado com a materialização da resposta, então aí você perdeu o foco dos 3 itens da prece. Exaltar a Deus, fazer o pedido e agradecer pela resposta. Ah, eu não vi, não senti nada, não chegou nada para mim. Então, faltou a inteireza de coração, a inteireza da sua alma, da sua mente na questão divina. Então, por isso, nunca duvide, tenha certeza desta graça sobre a sua vida, ok? O Antônio Márcio Braga Silva, o emissário lá de Miracema, Rio de Janeiro, que esteve também ali no Congresso Nacional de Liderança, né? Tá dando o seu oi aí, o seu shalom.
Shalom, Antônio Márcio Braga Silva, também foi muito bom conhecer o Antônio Márcio pessoalmente, né? É uma pessoa simples, humilde, mas de muita sabedoria, de muito conhecimento, né? Então, não é à toa que o Eterno está abençoando muito o trabalho do Antônio Márcio, né? Não somente ali em Miracema, no Rio de Janeiro, mas também através dos grupos, o compartilhamento, né, de sabedoria, de conhecimento, né, de estudos que tem compartilhado aí pelos grupos afora aí, né? Então também o Antônio Márcio aí, gratidão ao Eterno por ter te conhecido pessoalmente. Baruch Hashem aí. Que o Eterno nos conceda mais graça para termos outros encontros aí. Falando nisso, né, amados, em fevereiro, né, o Rav Yaakov ainda ele vai trazer aí, né, toda a programação, ok? Então, mas em fevereiro, né, o chamado feriado de carnaval, né? Então o Rav já está programando o seminário na época do carnaval, ok? Não é seminário de carnaval não, viu? É um seminário para conhecimento, aprofundamento, né, no conhecimento, no entendimento, na sabedoria divina, né, e fortalecer, renovar as nossas baterias para enfrentarmos aí, né, as nações, né? Então é isso daí. Ok, amados? Então vamos ficando por aqui. Amanhã, pela graça bendita de Hashem, temos mais coisas aí para compartilharmos com os amados. Por isso, né, seja aí sobre vós a graça bendita de Hashem, com muita sabedoria e temor aos céus. Até amanhã. Shalom, shalom.